Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. Câmera. Bom dia. Bom dia, Ricardinho. Tudo bem, Isa? Tudo, e você? Também. E o baby? Tá quase vindo aí, quase. Tá. Provavelmente vai chegar no meio de janeiro, Isa. Tá quase. Nas férias. Não, ou Sim. pelo menos o período que deveria ser férias. Exatamente, né? Bom dia, gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Professor, bom dia. Bom dia, David. Tudo bem? Tudo, senhor? Também. Bom, pessoal, é o seguinte, ó. Enquanto o pessoal vai entrando aí... Calma aí. Enquanto o pessoal vai entrando aí, vamos primeiramente, né, falar um bom dia aí rapidão, de boa, falar as principais coisinhas aí que aconteceram e tal. A gente teve, galera, essa semana, né, talvez uma das principais notícias assim mais impactantes foi a questão da Lei de Segurança Global na França. Não sei se vocês chegaram a ler isso nos jornais, que é uma coisa assim que eu considero, galera, bastante afrontosa, tá? Principalmente num país que se diz tão democrático como a França e tal. A França é um país que tem um histórico, convenhamos, galera, bastante... Uma palavra, um pouco mais amena, no mínimo radical, acerca das manifestações aí que acontecem pelo mundo, certo? Vide aí a manifestação pelos coletes amarelos, tal. A galera gosta, tipo, de sair na Champs-Élysées, tacar fogo em tudo, arco de triunfo e tal. Para tentar combater esse tipo de violência um pouco mais radical, que as autoridades, pelo menos, consideram mais radicais, a França foi lá e criou uma lei de segurança global. Nessa lei de segurança global, basicamente, galera, os pontos mais... É uma lei que tenta garantir que manifestações sejam mais pacíficas. E dentro dessa lei de segurança nacional, além... É um conjunto de regras lá, né? Mas as mais polêmicas de todas envolvem a divulgação de imagens de agentes de segurança. Ficou proibido, olha isso, galera, que absurdo, tá? Proibido por essa lei francesa você divulgar imagens de agentes de segurança com fins ruins. Como assim, professor, com fins ruins? Se você quer divulgar, por exemplo, um policial ele cometeu um abuso de violência, e isso acontece bastante na França também, tá? Não só no Brasil, né? Na França, tá? Enfim, em todos os lugares do mundo. Se o policial cometeu algum abuso de violência e você filmou esse abuso de violência, caso você divulgue essas imagens, isso pode gerar punição para você, tá? Uma multa que chega a mais ou menos, galera, 16 mil reais, tá? Equivalendo aí em euros, né? Claro. Mas equivalente a reais, mais ou menos 16 mil reais. E pena que pode chegar a 1 ano de reclusão. Por mostrar imagens da polícia agindo de má fé, né? Porque você estaria querendo manchar a imagem da polícia, e quando você quer manchar a imagem da polícia, você tem que ser preso ou pelo menos punido, né? Sancionado por isso que você fez. Outra coisa também que ficou aprovada nessa lei de segurança global é que você não pode... Aliás, a mídia, ela sempre tem que sair assim que a polícia pede. Ou seja, se tiver uma manifestação e a mídia estiver cobrindo, caso a mídia não saia, caso a mídia não pare de dar cobertura para aquela manifestação, a polícia pode exigir a prisão daqueles agentes, daqueles jornalistas e tal. Obviamente, cara, isso é uma censura à liberdade de expressão, né? Uma censura à divulgação de informação sem precedentes. E a gente teve 2 casos de violência policial essa semana na França que levantaram ainda mais o debate acerca dessa problemática. Então, e um deles, inclusive, envolvendo violência contra negros, mais uma vez, né? Envolvendo violência contra negros. Então, a gente teve esse final de semana de intensas manifestações na França, justamente para tentar combater, ou pelo menos parar, essa lei de segurança global. Como a França, ela pertence quase que uma confederação, que é a União Europeia, e o Parlamento Europeu,
ele tem sim mais poder que os parlamentos nacionais, essa questão já foi levada inclusive, para o Parlamento Europeu. E o Parlamento Europeu está julgando para ver se o que a França está fazendo está de acordo com os princípios de direitos humanos que prega a União Europeia. Tá bom? Então, assim, é uma lei tensa, galera, bem tensa, e que possivelmente vai ser tirada, né? Vamos torcer, pelo menos, para que seja tirada, porque isso é um abuso, assim, muito grande, né? Ah, professor, mas você sabe o que é? É porque, às vezes, as pessoas, elas agem de má fé. Elas só mostram um pedacinho do problema. A polícia vai lá e bate no cara porque o cara bateu antes, mas ele só mostra a parte que a polícia está batendo. Mesmo que isso seja verdade, a solução é o quê? É você censurar ou você filmar mais? Você pedir que as pessoas gravem mais as informações? Porque se tem gente que é tão contra, assim, teoricamente, a polícia, tem gente que vai ser tão a favor assim a polícia. Pede pro cara na manifestação gravar. E daí ele mostra a história inteira. E aí, quanto mais informação a gente começa a divulgar, melhor é para a gente conseguir chegar na verdade, né? Não começar a censurar, ainda mais a partir de um Estado censurador que vai censurar o que pode ser passado pela população ou pela mídia. Lembrando que a população, essa divulgação de informação e a mídia, elas são parte importante do jogo democrático. Tá? É importante você ter acesso a diversas fontes de informação para conseguir exercer plenamente aí a sua cidadania. Tá bom? Então, assim, é um tema que preocupa bastante, né, pelas possíveis consequências que a gente possa vir a ter. Certo, pessoal? Tudo bem? Tem mais algum fato aí que vocês querem que eu comente ao longo da semana, que aconteceu de importante aí que vocês viram? Continuamos no Tucanistão. Ah, isso é verdade, né? Acho que o PSDB nunca mais vai sair daqui, né? Exatamente. Isso eu concordo também. Tá? Tô achando que eu moro no estado monarca. Exatamente, né? Que eles decidirem, né? Que é do PSDB, eles decidirem, vai comandar o município. E o estado também, né? Pior que o PSDB não tem candidato para 2022, hein? É muito possível que o Bruno Covas, né, vá concorrer ao cargo de... Sim, não é verdade, Ana, eu vou comentar sobre isso. Bem possível que no estado de São Paulo vai concorrer o Bruno Covas e talvez o vice dele, né, que, pelo amor de Deus, cheio de problemas, assuma o município. Foi comentado também, né, a Ana falou sobre a questão que mataram no Irã, né? O que foi isso, galera? Não sei se vocês acompanharam também. O principal cientista iraniano que foi acusado inúmeras vezes por Israel, e aí já está uma certa... A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas guarda esse nome, né? Por Israel, ele foi assassinado no Irã. E esse principal cientista estava ligado ao projeto de enriquecimento de urânio no Irã. A gente sabe, galera, que o Irã, até 2017, né, o acordo que foi feito entre Obama e Irã foi firmado em 2015, no qual o Irã ele se comprometia a abrir o seu país para vistorias estrangeiras. Então, a Agência Internacional de Energia Atômica estava vistoriando quanto que o Irã enriquecia ou não enriquecia de urânio, e, em troca, os Estados Unidos findava as suas sanções comerciais. Em 2017, quando Trump ele se elegeu presidente, em 2018 ele saiu do acordo com o Irã, e o Irã falou, então beleza, vocês querem ser do acordo, saiam. Só que eu vou enriquecer urânio acima do permitido. Dane-se. AIA, dane-se TNP, Tratado de Não Proliferação, eu vou produzir acima do permitido. E realmente estava fazendo isso, tá? Israel, inúmeras vezes, falou que isso representava um problema para a região, o Irã tem bombas atômicas, e que o principal líder, né, o principal cientista que liderava essas pesquisas acerca da tecnologia nuclear, foi justamente o cara que foi morto. Israel, por enquanto, galera, não assumiu, tá, que foram eles que mataram, mas o Irã jura que pela tecnologia que foi utilizada, pelo método que ele foi morto, foi Israel que atacou. Foi Israel que fez um ataque para impedir, né, que esse cara continuasse liderando o processo de enriquecimento nuclear do Irã. O Irã já prometeu, galera, dar uma resposta para esse assassinato, e essa resposta, muito possivelmente, ela vai vir por meio de um ataque local, né, um ataque regional, possivelmente contra Israel ou contra a Arábia Saudita, que são os dois grandes rivais que a gente tem ali do Irã no Oriente Médio, tá? Então, assim, o clima tá ficando tenso de novo no Irã. E é por isso que eu falo, galera, o Irã é um dos países mais importantes na geopolítica internacional, claro,
e pensando no seu vestibular, no vestibular. Se eu tivesse que dar uma dica para vocês sobre temas de atualidades, que aliás vai ser até um tema que a gente vai retomar aqui, eu falaria Irã, tá? Irã, galera, é um tema quase certeza, assim, tá? Que vai aparecer, porque mexeu muito com a geopolítica. Eu sempre falo, né? A pandemia, ela fez com que a gente esquecesse de algumas coisas. Uma das coisas que aconteceu lá no comecinho do ano foi justamente a morte do general Soleimani no Irã, que era o número 1 da escala militar iraniana. E isso representou quase na época, o início do que a gente ia chamar de Terceira Guerra Mundial, né? Porque se o Irã atacasse ou bases militares americanas, ou atacasse Israel, Arábia Saudita, e eles respondessem, o Irã hoje tem uma parceria, não é tão intensa, mas é um pouco mais próximo do eixo China e Rússia, e isso poderia ter algum tipo de contra-ataque por parte dessas duas potências, tá? Então, assim, o Irã é um assunto bem certo, tanto em questões de geografia, atualidades. É bem importante que vocês saibam, a gente vai ter uma aulinha só para falar sobre o Irã de novo, tá bom? Beleza? Cara, é o seguinte, ó. Eu queria que a gente... Pode falar, David. Professor, rapidão, faz tempo que eu não acompanho um pouquinho as notícias e, tipo, eu queria saber o que aconteceu com Nagorno-Karabakh. Faz tempo que eu não vejo nada, sabe? Tipo, mudou alguma coisa? Então, na verdade, foi declarado um acordo de paz, né? A Rússia conseguiu costurar um acordo de paz envolvendo Azerbaijão e Armênia, tá? Porque é interessante para a Rússia também que não tem nenhum tipo de conflito, porque o conflito favorece que a Turquia aumente a sua área, aumente a sua capacidade de expansão geopolítica. Então ele costurou um acordo no qual Nagorno-Karabakh continua independente, era independente, né? Porque desde da década de 90, quando conseguiu se separar do Azerbaijão, era independente. Então a Armênia não vai para cima de Nagorno-Karabakh e o Azerbaijão também não vai para cima de Nagorno-Karabakh. O Azerbaijão já desrespeitou algumas vezes esse acordo, tá? Mas isso não impediu que o acordo se realizasse. Por enquanto, na última semana pelo menos, o clima está mais calmo lá, tá? O Nagorno-Karabakh continuando independente. Beleza? Beleza, valeu, professor. Imagina. E aí, pessoal, o que acontece então? Ó, eu queria então que a gente continuasse, né, com o nosso processo aqui, com a nossa revisãozinha. Eu vou deixar para fazer as questões de atualidades mais próximas ali dos vestibulares, tá? Eu queria que vocês pegassem, então, a apostila de vocês. Na outra aula, para quem não estava, né, na outra aula, como que eu geralmente faço a revisão, galera? Eu peço para vocês fazerem uma questão, e enquanto vocês fazem a questão, eu vou montando uma lousa que fala não sobre a questão, obviamente, né? Porque acertar a questão, galera, claro que é legal, aí acertei e tal, mas o mais importante é vocês lembrarem os conceitos que estão envolvidos ali naquela questão, tá? Então, ó, a gente está na página 19. Eu já fiz, galera, questão 1, 2 e 3, tá? 1, 2 e 3. Vou pedir para vocês, por favor, agora, fazerem a questão de número 4. Questão de número 4, que é uma questãozinha que envolve um conceito que vocês aprendem desde o 6º ano do ensino fundamental, e que mesmo assim a gente erra às vezes, verdade, que é o conceito de globalização, galera, globalização, tá? Então, ó, tenta fazer, por favor, exercício 4, página 19.
Professor, eu acho que a Letícia tá querendo entrar na sala. Ah, tá mesmo. Valeu, David. Bom dia, Letícia. Letícia, ó, página 19. Tenta fazer a questãozinha de número 4, tá? Número 4. Bom, galera, vamos lá. Ó. Seguinte. Essa questãozinha de número 4. Deixa eu ver aqui, calma aí. Né, David? É lamentável, né? Mas, enfim, a gente tem que entender, né? A questão de número 4, galera, fala pra gente uma questãozinha do Enem, tá? Acho que o Enem é uma prova que vocês vão fazer, né? Acho que é importante, né, o Enem, né? Dizem aí que é importante, tá? Essa questão de número 4 fala aí, ó. Dados recentes mostram que muitos são os países periféricos que dependem dos recursos enviados pelos imigrantes que estão nos países centrais. Grande parte dos países da América Latina, por exemplo, depende das remessas de seus imigrantes. Para se ter uma ideia mais concreta, recentes dados divulgados pela ONU revelam que somente os indianos recebem 10 bilhões de dólares de seus compatriotas no exterior. Mas não vale também, né? Olha quanto indiano tem, tá? Não vale. No México, o segundo maior volume de divisas. Aliás, galera, divisa, essa palavra é importante, tá? Porque muitas vezes as pessoas veem, tipo, divisa, pensa que é limite, né? Fronteira. Divisa, em questão econômica, é dinheiro que você recebe exportando coisas, tá? Então, é muito comum você ver, por exemplo, sei lá, uma questãozinha de Brasil. Olha, o Brasil, ele recebe muitas divisas a partir da exportação de ferro, a partir da exportação de petróleo, tá? Essa palavrinha divisas é dinheiro que você ganha exportando alguma coisa. Esse valor chega a 9,9 bilhões de dólares e nas Filipinas o terceiro, 8,4 bilhões. Um aspecto do mundo globalizado que facilitou a ocorrência do processo descrito na transição do século XX para o século XXI foi a... E aí, pessoal, ó, integração de culturas distintas. Isso realmente, né, há uma tendência, não que integrou completamente, tá? Mas há uma tendência de integração, mas eu não vejo isso como isso facilitaria a vinda de remessas, né? Avanço técnico das comunicações. Opa, aí beleza, né? Porque a transferência de renda, a transferência de dinheiro, a comunicação muito mais eficiente entre diferentes povos e locais distantes, isso favorece a transferência desses bilhões de dólares. Quebra das barreiras alfandegárias. Cara, cuidado, porque a globalização, eu vou falar um pouquinho sobre ela, né? Depois que a gente fizer a questão, ela até promoveu uma tentativa de quebra das barreiras alfandegárias, mas bastante nichado, somente nos blocos econômicos. Hoje em dia, aliás, o que a gente está vendo é justamente o contrário, tá? A gente está vendo uma desglobalização nesse sentido. O aumento das barreiras alfandegárias, o aumento da concorrência, do protecionismo, seja o protecionismo tarifário, quando eu coloco subsídios, quando eu dou barreiras alfandegárias, quanto pelo protecionismo não tarifário, que eu costumo falar que é o migué, né? A desculpinha para não comprar do outro. Olha, você não protege o meio ambiente, então não posso comprar de você. Olha, você, sei lá, abusa do trabalho escravo, então não posso comprar de você.
olha, você não respeita leis sanitárias, então não posso comprar de você. Então, tudo é desculpa para manter esse protecionismo, tá? Ah, entendi. O Ricardo falou, então, que desmatar não tem nenhum problema, porque é só desculpa. Não falei isso. Claro que tem problema desmatar, né? Não estou falando isso. Mas eu, pelo menos, penso, galera, que é muita inocência achar que, por exemplo, a União Europeia não quer fechar um acordo com o Mercosul porque eles estão pensando na Amazônia. De verdade, sabe o que eles querem? Eles querem, utilizando a Amazônia como desculpa, e aliás, aumentou de novo o índice, né? Vocês viram o dado que saiu ontem, aumentou em 9,6% o desmatamento da Amazônia esse ano, tá bom? Mas eles usam o desmatamento da Amazônia como desculpa para conseguir mais vantagens comerciais. É isso que eles querem. Não que eles estejam realmente pensando no meio ambiente, tá bom? Então, são protecionismos não tarifários. Mas não teve, galera, essa quebra, então, da barreira alfandegária, tá? Nada a ver. D. Flexibilização das regras trabalhistas. Isso é uma coisa que realmente aconteceu, não está errado, tá? Mas eu não posso falar que isso é o responsável pelos indianos, etc., mandarem verbas para suas casas. E desconcentração espacial da produção. Cara, de novo, isso é uma coisa que também aconteceu, mas que não tem tanta relação com o texto que ele coloca. Aliás, isso é uma coisa que o Enem ama fazer, tá? Ele coloca um monte de alternativas que são em si verdadeiras, mas que não se relacionam com o texto, não é o motivo do texto, tá? É que nem se ele colocasse aqui, vai, por exemplo, Corinthians é o maior time do Brasil. Tá errado? Não tá. Mas tem a ver com o texto, galera? Não tem, tá? Então você não poderia marcar essa questão. Ah, verdade, é a Portuguesa que é o maior time do Brasil, verdade, tá bom? Então você não podia marcar essa questão como questão verdadeira, tá bom? Beleza, pessoal? Então, ó, a alternativa B aí seria a melhor, beleza? Pra gente, então, pensou que não é uma questão tão complicadinha assim, mas que dá pra gente tirar uma... Era alguma dúvida, Samuel? Ou só se levantou errado? Tá bom. Era uma dúvida, mas pode... Não, mas pode continuar, porque é basicamente a dúvida sobre a questão. Não, então pode continuar, porque eu já vou até abandonar a questão para falar de globalização. Pode falar. É porque, assim, quando eu coloquei de primeira a B. Só que aí eu li o texto de novo, e aí eu vi que tinha muito essa questão de imigrantes e tudo mais, e aí eu fiquei em dúvida entre a B e a A. Aí eu troquei pra A. Mas, tipo, por que exatamente seria a Então, B? se ele falasse no texto alguma coisa, Samuel, relacionada assim, olha, a ida de latinos, por exemplo, para regiões mais centrais, está fazendo com que tenha uma mudança na cultura alimentar, está fazendo com que tenha uma mudança na questão da fala, etc. A gente até poderia falar, olha, ele realmente está falando de uma tentativa de integração cultural. Mas o texto ele não fala em nenhum momento que tem algum tipo de integração. Aliás, muitas vezes esses caras, eles moram em bairros periféricos, eles moram em bairros isolados, eles não participam da sociedade como um todo, e eles estão ali só para trabalhar e mandar o seu dinheiro para casa. Se o texto desse a entender que tem algum tipo de ligação, por exemplo, tem uma questão eu não lembro se é da FUVEST ou da Unicamp, que eu acho bem legal, que fala de um novo dialeto que está surgindo nos Estados Unidos, principalmente no sul dos Estados Unidos, que é o Spanglish. O que é o Spanglish? É a mistura do espanhol com o inglês. Então, eu lembro que até o exemplo que ele utiliza, ele fala que hoje no sul dos Estados Unidos é muito comum ouvir as pessoas falarem coolíssimo. O que é cool? É tipo, legal, tal. E esse íssimo é uma coisa muito de língua latina, assim, né? Tipo, legalzíssimo, divertidíssimo, tal. Então, juntou as duas coisas, coolíssimo. Então, realmente, eu estou vendo uma integração cultural. O texto, para mim, Samuel, não dá nada a entender sobre isso. Ele só fala sobre questão, assim, de dinheiro sendo mandado, sendo transferido, trabalhadores indo para lá, mas nada de integração cultural. Tá bom? Beleza, obrigado. Imagina. Alguém tem mais alguma dúvida, galera, dessa questão aí? Não? Ó, eu já dei essa dica quando quando a gente teve globalização durante a parte normal do curso mesmo, eu vou dar mais uma vez essa dica, galera. A FUVEST, principalmente a FUVEST, mas o Enem também, tá? Como o Exame Nacional do Ensino Médio, eles respeitam bastante os principais cientistas do país, principalmente cientistas que são brasileiros. Aí eu coloco para vocês os mais importantes para a geografia, o que cai mais, vai? O Jurandir Ross, o Aziz Absaber e o Milton Santos. Aziz Absaber e o Jurandir
muito mais da parte física da geografia. E aí, principalmente o Aziz Absaber, tá? Dos domínios morfoclimáticos, tudo que vocês viram lá na parte com o Júlio. Recomendo bastante, tá? Aprendam, galera, principalmente os domínios morfoclimáticos. Da parte de geopolítica, globalização, talvez o principal cientista, não só brasileiro, mas mundial, seja o Milton Santos. Então é óbvio que todas as questões que falam sobre globalização, rede de comunicação, etc., vão ter a visão do Milton Santos envolvida. E para... Exatamente, né? E para a sorte de vocês, tem um documentário no YouTube, que é disponível, galera, de graça lá para vocês, né? Chamado Por uma Outra Globalização, tá? Esse documentário, ele é baseado, né, na vida, na história, nos conhecimentos, ensinamentos do Milton Santos, e ele é muito bom para quem vai prestar vestibular. De verdade, galera, se vocês assistirem esse documentário, ele fala sobre o consenso de Washington, ele fala sobre o que é a globalização como realidade, como perversidade, tá? Também, né, Ian? Esse também é bom, tá? O Ian já conhece minha gama de documentários, né? Por uma Outra Globalização é sensacional, tá? Então, ó, vou deixar para vocês a recomendação aqui. Por uma outra globalização. Tá sem fazer nada, galera? Para quem vai ver um filme qualquer, entendeu? Por exemplo, ó, o Ian. A gente aproveita que o time dele não passa na televisão mesmo. Ao invés de você ver um jogo de futebol, vai ver um documentário, tá, Ian? Vale mais a pena ir pro seu vestibular, tá bom? Vamos lá, ó. Então, falando sobre globalização, galera. A globalização tem inúmeras definições, tá? Inúmeras definições. Mas eu posso colocar para vocês, a que eu mais gosto é um processo histórico que promove a maior integração cultural, social e econômica entre os povos do globo, tá? Então, a globalização, ela é um processo histórico, é um fenômeno histórico. Como é um processo histórico, a gente não pode imaginar que até determinado momento não tinha globalização, aí, opa, agora tem. São coisas que vão evoluindo continuamente, né? Uma coisa que vai constantemente evoluindo. Geralmente, quando a gente pega na história, o vestibular, ele coloca para vocês que o início do processo de globalização, o embriãozinho da globalização, é o período das grandes navegações. Por quê? Porque a globalização, ela envolve aqui, ó, entre os povos do globo. Então, tem que ser uma coisa entre todos os povos do globo. E quando a gente passou a ter uma integração social, cultural e econômica entre os povos do globo, foi quando os europeus se alçaram aí ao mar para tentar conquistar as novas terras, né? Seja na África, na Ásia, na América Latina, na América, enfim, né? De maneira geral, tá bom? Então, esse é o embriãozinho da globalização. Como que a globalização ela vai evoluindo? Galera, simples. Ela vai evoluindo a partir do desenvolvimento das chamadas redes geográficas. Isso aqui já é um conceito do Milton Santos, tá? Então, ó, se você colocar numa prova, olha a diferença, uma prova escrita. Ah, a globalização avança porque a comunicação e o transporte melhorou muito. Tá errado? Não tá. Mas, ó, a globalização avançou porque houve um desenvolvimento das redes geográficas. O cara vai se apaixonar por você. Ele vai ver que você está usando, cara, um conceito do Milton Santos. Vai, nossa, esse cara aqui, ó, vai lá falar com o examinador na hora. Ó. Nem sei se ele acertou o resto, mas ele usou rede geográfica, já pode aprovar esse cara já, tá? Mentira, acho que ele não vai falar isso, mas com certeza é o termo melhor para você utilizar, ou pelo menos para você entender, galera, o que é uma rede geográfica, tá? Rede, não só para geografia, mas de maneira geral, é uma coisa que está interligada, né? Então, há uma rede de comunicação, uma rede de transporte, é uma conexão que existe. Essas redes, elas podem ser geográficas. Essa rede geográfica é uma interligação, uma conexão que pode ser material, ou seja, que transporta coisas, que conecta coisas concretas, e aqui está muito relacionado ao transporte. Então, por exemplo, professor, me dá um exemplo de uma rede material. Rodovia, ferrovia, hidrovia, aerovia, tudo que está relacionado ao transporte de pessoas, ao transporte de mercadorias, tudo isso é uma rede material. Ou ao transporte de coisas imateriais. Por exemplo, uma informação sendo transportada,
mesmo um dinheiro, eu transporto, sei lá, da minha conta, R$ 1.000 para a conta de alguém. Cara, não é o dinheiro físico, né? Não existe um carrinho, um carro, né? Que pega o dinheiro da minha conta, vai lá, blá, 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 e transfere para outra conta. É um dinheiro fictício, né? O dinheiro que não existe, é uma comunicação, uma informação que eu estou transferindo de local para outro. Então, quando você transporta coisas concretas, redes materiais, coisas não concretas, redes imateriais, transporte e comunicação. Será que melhorou, galera, nos últimos tempos? Só muito, tá? Por exemplo, isso o próprio documentário ele fala, né? Ele fala assim, comparar a velocidade que a gente tinha para sair da América do Sul e chegar na Europa durante as grandes navegações era o embrião da globalização, beleza? Mas demorava-se o quê? 3, 4 meses para fazer esse trajeto. Hoje em dia, vocês, galera, que pertencem à elite burguesa econômica paulista e costumam viajar constantemente para a Europa, sabe que hoje, sei lá, em questão de 10, ou, depende do país que você vai, né? 10, 11, 12 horas, você chega lá, galera, rapidinho, tá? Então, olha como o avanço da rede de transporte. Se a rede de transporte melhorou, a rede de comunicação, então, nem fala, né? Dou exemplo também, quando Getúlio Vargas, galera, ele assume o poder em 1930, uma das coisas que ele faz, a gente pensa que foi o JK que começou com isso, né? Não foi não, foi o Getúlio Vargas. Ele contratou chamados sertanistas para tentar interiorizar a ocupação do território brasileiro. Quem vai efetivamente conseguir fazer isso é o JK, beleza? Mas o Getúlio Vargas que começa com esse ideal, tá? E aí, esses sertanistas, eles começam a ter contato, galera, com comunidades, tal, que não eram integradas, não tinham acesso à comunicação, tal. A galera achava que o Brasil era um império ainda. E olha que o império acabou em 1889. Ou seja, 40 anos depois, a galera nem sabia. Não é mais o Dom Pedro II que está lá? Achei que o Brasil era império ainda. Porque não circula a informação. Não tinha notícia, não tinha nada, né? Para que você pudesse ter acesso a essas informações. Hoje em dia, galera, acontece determinada coisa, sei lá, que a gente estava discutindo, né? Na região do Cáucaso, ou então, sei lá, acontece no Japão, um abalo sísmico, ou qualquer coisa, a gente sabe no mesmo momento. Então, a rede de comunicação avançando cada vez mais e a rede de transporte avançando cada vez mais faz com que a globalização ela comece a ficar cada vez mais intensa, tá? E aí eu separei para vocês 4 grandes períodos em que há uma intensificação desse processo de globalização e que a gente consegue melhorar essa globalização. O início, galera, data das grandes navegações, como eu falei para vocês, começa a ter uma interligação maior entre os países. 1970 é a época da chamada Terceira Revolução Industrial, começa em 60, 70, né? A Terceira Revolução Industrial, que também é conhecido como a Revolução Técnico-Científico-Informacional. Olha essa palavrinha, ó. Técnico, científico, informacional. Vou colocar para vocês aqui na luz, ó. Isso aqui é a cara da Terceira Revolução Industrial. Quando a gente fala técnica, galera, é a habilidade de fazer alguma coisa dentro desse contexto de globalização. É um período em que, para os países se inserirem no contexto de globalização, tem que ter uma mão de obra qualificada. Ciência é produção de conhecimento. Então, só para vocês entenderem a diferença, ó, eu aqui como professor de geografia, é uma profissão técnica ou é uma profissão científica? Eu aqui como professor de geografia, eu estou produzindo conhecimento ou estou exercendo, galera, algum conhecimento aí de maneira técnica? O que vocês pensam? O que vocês acham? Não pode ser os dois? Pode ser os dois também, né? Pode ser os dois. Mas no caso aqui, galera, no caso de professor de geografia, ainda mais num cursinho como eu estou fazendo com vocês, é uma profissão meramente técnica, nesse caso. Por quê, professor? Cara, de verdade, isso aqui, nada fui eu que produzi de conhecimento. Eu estou produzindo reflexões, dados, criando informações, método científico, epistemologia e tal. O que eu estou fazendo é pegando livros e livros, né, conhecimentos e conhecimentos que foram produzindo, mastigando e passando para vocês da maneira como pode aparecer no vestibular.
e com, claro, um pouco de crítica, né, para que a gente consiga melhorar aqui a nossa argumentação, tal, conseguir entender a matéria de uma maneira um pouco melhor. Mas eu, como professor de geografia, eu não sou uma... Galera, se eu, por exemplo, até contei para vocês, né, lá no início, eu comecei a fazer pesquisas relacionadas à climatologia, e realmente eu estava produzindo para a ciência geográfica e tal. Mas eu não estou desprezando, tá? Eu, como professor, acho ótima a minha profissão, não é isso. Mas não é uma profissão científica, pelo menos nesse momento, tá? Nesse momento aqui, de um cursinho, tá? Estou repassando informações para vocês e de maneira bastante mastigada ainda. E informacional, ou seja, galera, a circulação de informação, ela fica cada vez mais intensa, tá? A década de 90 é um outro período de intensificação de novo, por quê? Porque antes da década de 90, as redes de comunicação, rede de transporte já existia. Elas foram avançando, claro, né? A década de 90 é quando começa a popularizar um pouco mais a internet, por exemplo, mas estávamos num mundo dividido, um mundo bipolar, metade socialista, metade capitalista. Quando a gente tem a década de 90, acaba essa bipolarização e há uma integração cada vez maior. E hoje, a gente pode falar também, galera, isso é uma dúvida, tá? Porque como a gente está passando por esse processo, a gente não sabe exatamente ainda o que vai acontecer. Mas o 5G, ele pode revolucionar a globalização como a gente conhece hoje. E revolucionar em que sentido? A gente ainda não sabe, pela capacidade de transformação que essa nova tecnologia vai arcar com a gente. Por exemplo, galera, o que pode acontecer? A inteligência artificial começar a dominar o mundo. Não dominar o mundo no sentido ruim, tá? Tipo, filmes, assim, essas coisas. Se bem que pode ser também, né? Não sei. Mas no sentido de tomada de decisões. Indústrias hoje que são comandadas por pessoas, por que não programa um robozinho? Aquele robozinho vai desenvolvendo ali com algoritmos e tal, e desenvolve a capacidade de saber o que vai ser melhor para aquela indústria. Então, tudo passa a ser comandado por inteligência artificial. A velocidade de comunicação praticamente instantânea vai permitir, galera, com que a gente tenha, por exemplo, talvez, operações sendo feitas e uma pessoa na América, a outra pessoa na Ásia. E a pessoa aqui na América controlando ali por um robô, por exemplo, algum equipamento cirúrgico para fazer a cirurgia em outro continente, tá? Carros, por exemplo, também comandados por inteligência artificial. A gente já ia começar a ter isso em 2020. As Olimpíadas no Japão, o Centro Olímpico, eles iam ser somente Uberes que não teriam motoristas, tá? Ficou para 2021, ficou para o ano que vem, né? Mas vai continuar com o mesmo processo. Então, assim, a gente não sabe ainda qual que é o impacto desse 5G, dessa quinta geração de velocidade da internet, tá bom? Mas pode ser aí um novo processo de globalização. Fala aí, David. Professor, você pode comentar um pouquinho sobre... É que eu nunca entendi esse termo, que é o internet das coisas, algo assim. Então, assim mesmo? Basicamente, David, é porque tudo vai estar conectado com a internet. Então, você vai ter, por exemplo, no sentido de ter uma casa inteligente, um carro inteligente, em que, por exemplo, o próprio sistema ele vai desenvolvendo algoritmos. Então, ele vai entendendo mais ou menos o seu comportamento. Então, imagina, por exemplo, um carro que você consiga programar da sua casa, por exemplo, assim, olha, de segunda de manhã eu faço tal caminho, depois você me deixa aqui, depois você me deixa ali e tal. Então, o carro está conectado numa rede de internet, você desenvolve uma programação nele, falando qual vai ser o caminho que você vai seguir, e ele te leva para lá e para cá. Uma geladeira que saiba exatamente a hora que você acorda para deixar, sei lá, alguma coisinha mais gelada, a hora que você vai, sei lá, dormir, ele é baixa temperatura. Então, tudo conectado de acordo com as suas preferências, de acordo com o algoritmo que vai entendendo a maneira como você funciona, a maneira como você se comporta, David. Isso é a internet das coisas. Ou seja, tudo relacionado, tudo conectado na internet, entendendo a preferência das pessoas que estão utilizando aquele sistema, aquele equipamento. É uma coisa maluca, né? Que a gente não... Parece meio coisa do futuro, assim, mas com as inovações, com a velocidade das inovações, isso tende a avançar de maneira mais rápida. Só que, claro, da maneira como eu estou falando, é o que o Milton Santos ficaria bravo comigo, galera. Ficaria bravo. Porque o Milton fala assim, Ricardo, você está fazendo a globalização como fábula. Ou seja, a globalização como ela é contada para a gente. Mas a globalização como realidade, como perversidade, não é bem assim, tá?
Então, eu também vejo os negócios da Alexa aí. A galera zoando a Alexa. É engraçado no YouTube, né? Galera, ó, tira um print aí, por favor. Ou termina de copiar, né? Que, por enquanto, eu tô vendendo a globalização para vocês como se fosse, né? Nossa, professor, amei a globalização. Eu mesmo já vou abrir uma startup amanhã, porque tô amando esse processo. Vou apagar, hein? Cara, desculpa meu analfabetismo aqui, tá? Mas, às vezes, ser professor dá uma travada. Perversidade, né? Tá certo, né? Se tiver certo, só ignora, finge que eu não falei isso, porque senão eu vou ficar com muita vergonha, tá? Se tiver errado, me corrige e depois finge que eu não falei mais isso também, tá bom? Professor, eu só não vou te corrigir porque eu também não sei. Então, também que o Rubão não tá vendo, né? Enfim. Com realidade, o... Ah, sim. Era só... Obrigado, gente. Era só pra garantir mesmo, né? Então, ó, perversidade. Obrigado, hein? Às vezes dá umas travadas assim, juro. Tá. Ah, tem os dois aqui, ó. O senhor não sabe nem escrever e quer dar aula pra mim. Entendi. Obrigado, gente. Uma vez, juro. Exatamente, né? Concordo. Teve uma vez, juro, galera. Eu não sei porquê. Me deu um branco na aula e eu tava falando sobre o Revolução dos Bichos. O livro, né? Revolução dos Bichos. E aí, olha o nível de analfabetismo da pessoa, né? Daí eu falei, putz, mas bicho é com X ou com CH? Porque eu estava acostumado, como eu trabalhava muito em cursinho também, né? Geralmente quando você fala bicho que entrou na faculdade, você fala bicho com X, né? Eu falei, será que bicho é com X ou com CH? Daí eu tava assim, gente, ó, anota aí, hein? Revolução dos... Daí, será que o CH... Daí eu apaguei e falei assim, gente, anota aí, ó, Revolução dos bichos, hein? Revolução... Aí depois eu fui pesquisar, daí eu me inscrevi na lousa, mas depois fui pesquisar e descobri que era com CH. Enfim, já passei muita vergonha aqui, ó. A globalização, galera, como realidade ou como perversidade, é a globalização como a gente percebe ela atualmente, tá? A globalização, ela tem como tendência, primeiro, uma tendência a homogeneização cultural. E perceba, galera, ó, isso aqui de verdade, de tanta questão de globalização que eu já vi na minha vida, a gente acaba meio que descobrindo que geralmente os vestibulares usam como distratores. Eu falei que teve uma eliminação das diferenças culturais? Eu não falei isso. Eu falei que tem uma tendência à homogeneização cultural. Tendência. Então, se você pode pegar, por exemplo, as diferenças culturais que existiam entre o mundo oriental e o mundo ocidental, elas eram muito maiores antigamente do que são hoje. Mas é claro que não houve uma eliminação das diferenças culturais, tá? Que não tem essa eliminação das diferenças culturais. Ainda existem diferenças significativas entre um japonês, um americano, um indiano, um chinês, um brasileiro, etc. Tem essa diferença. Mas há um intercâmbio cada vez maior. E isso facilitado, galera, principalmente pela atuação das chamadas transnacionais. Das chamadas
transnacionais. Essas transnacionais, empresas, né, que se instalam em vários países, elas vão colocando maneiras de comportamento, tá? E aí, acho que o caso mais clássico que a gente pode ter é, por exemplo, a gente falava de Hollywood antigamente, né, o cinema norte-americano, que divulgava um American Way of Life, mas hoje não precisa nem ser um cinema americano, pode ser, sei lá, um canal de notícias americano, a CNN, Fox News, pode ser os aplicativos, galera. Vocês, por exemplo, que pertencem à elite burguesa econômica paulista, certeza que já assinaram o Amazon Prime, o Netflix, o Disney Plus, tem todos aí, né, os sistemas de streaming aí, tá? E isso, claro, vai divulgando uma maneira, um comportamento. Por quê? Porque as principais produções, a indústria cultural, ela está concentrada muito nos Estados Unidos. E isso vai divulgando uma língua única no mundo, as marcas que a gente consome são as mesmas marcas que os europeus consomem, que os norte-americanos consomem. Inclusive, essas marcas, elas têm um poder tão grande que elas criam, galera, através da propaganda, da mídia, uma situação de muito conforto, tá? Por exemplo, eu lembro quando eu fui, galera, para a Europa, né, passar minha lua de mel com a minha esposa, uma das coisas que ela estava meio reticente, assim, era em relação à alimentação, né? Ah, não sei se eu vou gostar daqui, se eu vou gostar dali e tal. Principalmente, problema da elite, né? Principalmente em Londres, galera. Não sei se alguém já foi para Londres, mas a comida de lá, tá? Eles comem o famosíssimo fish and chips, é o prato tradicional deles, que é um peixe todo engordurado, empanado, engordurado, com batata, tá? E aí, tipo, meu Deus, onde que a gente vai comer? E aí a gente via, por exemplo, uma marca, sei lá, não sei, galera, qualquer marca, assim, tipo, de comida, que tinha também no Brasil, isso trazia quase uma sensação de segurança. Ó, pelo menos eu como aqui se não tiver outro lugar para comer, percebe? Isso vai trazendo uma certa sensação de segurança criada por essas transnacionais. Então, há uma tendência de redução dessas desigualdades. Fala, Isa. Você me escuta? Porque a minha internet está bem ruim. Imagina. Não por uma questão, mas pensando numa redação, eu poderia falar que essa tendência à homogeneização tem raízes na relação imperialista, de países imperialistas? Claro, Isa, até porque isso que a gente tem hoje, essas transnacionais, é uma nova forma de imperialismo também. Só que não é mais um colonialismo, que era no século XVI, né, que era uma ocupação presente, não é mais um imperialismo no qual os países eles financiavam uma elite local para governar de acordo com seus próprios interesses, mas é um imperialismo econômico, é um imperialismo cultural. Então pode sim, Isa, com toda certeza. Acho que é bem legal, aliás, fazer essa relação. Tá bom? Obrigada. Imagina. Então, pessoal, essa tendência à homogeneização cultural. E a gente pode falar também do aumento das desigualdades. Uma tendência a uma exclusão social. Eu estava brincando com vocês, né, quando eu falei de Disney Plus, Netflix, tal, essas coisas. Mas, galera, pra gente, né, acredito que a grande maioria aqui, ou, enfim, né, possa ter... Deixa eu ver aqui, aí. Com toda certeza também, né, Samuel, as redes sociais, elas favoreceram bastante, tá? A gente pode falar, galera, que essa exclusão social, ela vem bastante também por conta essa rede material, tanto de comunicação como de transporte, elas não são um direito, galera. Elas são mercadoria. E toda vez que você tem uma coisa que deveria ser um direito, né, o direito à comunicação, o direito a se transportar e tal, sendo tratado como uma mercadoria, só vai ter acesso a essa mercadoria quem tiver poderio financeiro para ter acesso a essa mercadoria. Vamos dar um exemplo aqui, galera. Por exemplo, ó, a rede de transporte melhorou bastante? Claro. Aviões, carros, tal, beleza. Alguém que não tem capital para ter acesso a esses meios de transporte, consegue ter? Não. Vou dar outro exemplo para vocês. Vocês querem fazer uma viagem, vou imaginar, tá? Para, sei lá, alguém passou Unesp Ilha Solteira. É São Paulo, mas é extremo oeste de São Paulo.
Vai lá de A carro. minha cidade vizinha, a minha. Ah, é? Quanto que gasta mais ou menos, Isa, de pedágio para ir até lá? Ixi, acho que tá falhando aí, A hein? internet cortou, eu não escutei. Ah, tá. Eu falei, quanto que gasta de pedágio, mais ou menos, para chegar até lá? Olha, pode pôr aí generosamente uns 300 conto. Para ir e voltar? Ou para ir e voltar, Só né? para ir. Só pra... Meu Deus do céu. Tem um Meu pedágio Deus. que é 28 conto, assim. Você dá chorando, né? É, então, meu Deus, caramba, isso aqui, que... Fiquei com dor no coração aqui agora. Percebe, galera? Então, ó, é uma maravilha. A rodovia para você ir até lá é ótima. Mas, em compensação, quanto que custa para você chegar até lá? Fora o combustível que você vai gastar. Vamos imaginar que é uma viagem de ida e volta. Você vai gastar R$ 750 para ir e voltar no interior de São Paulo, tá? Rede de comunicação, pô, beleza. Internet, 5G, etc. A gente pode fazer essa análise de desigualdade tanto a nível local quanto a nível mundial. Existem países que vão estar marginalizados desse processo. E aí, claro, países que se inserirem nesse contexto de 5G, globalização, etc., têm uma tendência de crescer muito mais, enquanto países que ficarem marginalizados têm uma tendência de crescer muito menos. Então, a desigualdade ela tende a ser uma coisa muito mais intensa dentro desse processo de globalização. É isso que o Milton Santos vende para a gente como a globalização como perversidade. Ou seja, a eliminação ou a tendência de eliminação dessas diferenças culturais, sobrepondo a cultura que for mais rica, que for mais forte, e um aumento dessa desigualdade. Tudo bem, galera? Essa globalização? Sim. Fala aí, David. Professor, tem alguma diferença conceitual, algo do tipo, entre transnacionais e multinacionais ou só a mesma coisa? Tem sim. Uma multinacional, David, é uma empresa que pertence a vários países. Uma transnacional, uma empresa que se instala em vários países. Como assim? Vou imaginar, por exemplo, hein? Tem a minha famosíssima empresa, Ricardos Globo. Maior produtora de globos terrestres do mundo. Zé, tá? Aí, eu que sou da Ricardos Globo, é uma empresa que começou somente no Brasil, eu sou dono, é uma empresa brasileira, e é uma empresa que só tem sede, só tem filial no Brasil. Beleza. Aí vou imaginar que minha empresa cresceu tanto que eu começo eu faço IPO. Ó, tô chique, hein? O que é o IPO? Eu abro capital na Bolsa de Valores. E aí, sei lá, eu abro, 49% das ações da Bolsa de Valores. Aí, tem um americano que compra ação da Ricardos Globo, tem um alemão que compra ação da Ricardos Globo, tem um japonês que compra ação da Ricardos Globo. Então, a minha empresa agora não pertence somente a um brasileiro. Pertence a vários países, pessoas de vários países. Isso a gente vai chamar de multinacional. É uma empresa que tem dono ou acionista de vários países. Fato é que a Ricardos Globo ela cresceu tanto que eu decido agora que eu vou investir em outros países. Eu vou abrir filiais em outros países. E aí, eu abro filial na Argentina, sei lá, qualquer país aí. Na China e na Índia. Opa. Agora, não é que a minha empresa pertence a vários países. É que a minha empresa se instala em vários países. Isso eu vou chamar de uma transnacional. Tá? Então, dentro do contexto que eu utilizei, é transnacional mesmo, né? Porque são as empresas que estão se instalando em vários países. Beleza? Deixa eu ver aqui. Beleza, valeu, professor. Imagina. Henrique, não necessariamente, né? Ó, multinacional, empresa que possui capital aberto, não necessariamente, Henrique. Eu dei o exemplo aqui de ter um capital aberto, mas não necessariamente. Imagina que, por exemplo, a Ricardos Globo está fazendo o maior sucesso, e aí vem um cara... então, exatamente. Obrigado, Isa, pela confiança. E aí,
vê sei lá, um americano e fala assim, Ricardo, eu quero metade da sua empresa, eu compro por 2 bilhões de dólares. Porque eu não venderia Ricardo Globo por menos do que isso, obviamente, né? E aí eu aceito vender metade da Ricardo Globo. A minha empresa não tem capital aberto, mas a minha empresa pertence a um brasileiro, que sou eu, e um americano, então a minha empresa é uma multinacional, tá? E do mesmo jeito, eu posso abrir capital na Bolsa de Valores, só que nenhum estrangeiro queira comprar ações da minha empresa. Então a minha empresa vai ter capital aberto e vai continuar sendo brasileiro. É verdade, né, tá? Preciso dar uma, preciso dar uma melhorada na convecção da Ricardo Globo, concordo. Olha como tá já, galera. Tá meio zoadinho aqui, Ricardo. Ó, essa Ricardo Globo aqui, ó. O limite dos países não tá legal. Tá desatualizado, ó. Não tem o Sudão do Sul, só tem o Sudão total. Você precisa melhorar Ricardo Globo, galera. Tudo bem essa parte de globalização? Galera, de verdade, ó. Super importante isso, hein? Super importante. Tá? Tenta fazer para mim agora a questão de número 6, pessoal, por favor. Página 19. Questão de número 6. Professor, você pulou a 5 ou essa é a 5? Ah, desculpa, galera. É a 5, tá? Para fazer. Perdão. Tá certo, gente. É a 5, tá? Desculpa. É a 5.
Bom, galera, vamos lá, ó. Essa questão de número 5 da FUVEST, ela fala sobre DIT, tá? Mas a questão nem exige tantos conhecimentos assim sobre DIT. É muito mais conhecimento sobre a América Latina mesmo. É uma questão que foi uma das... Porque a América Latina a gente viu quase no final do curso, né? Foi um dos últimos continentes aí que a gente viu. Quer dizer, mais ou menos, né? Na metade do ano, mais ou menos. Eu lembro que eu fiz uma tabelinha com vocês, colocando todos os países e quais que eram as principais produções de cada país latino-americanos. Então, o que o Brasil exporta, o que a Argentina exporta, o que o Uruguai exporta, o que o Paraguai exporta, tal, tá? Então, não tinha que ter muito conhecimento sobre DIT, mas tinha que ter muito mais conhecimento sobre características da América Latina, tá? Ele fala ali, há dois lados na DIT. Um em que países especializam-se em ganhar e outro que países especializam-se em perder. Nossa comarca no mundo, que eu chamo de América Latina, foi precoce. Especializou-se em perder desde os remotos tempos em que os europeus do Renascimento se abalançaram pelo mar e fincaram os dentes em sua garganta. Fortinho, tá? Passados os séculos, a América Latina aperfeiçoou suas funções. E esse já é mais o reino das maravilhas, onde a realidade derrotava a fábula e a imaginação era humilhada pelos troféus da conquista. As jazidas de ouro e as montanhas de prata, mas a região continua trabalhando como serviçal. Continua existindo a serviço da necessidade alheia, como fonte de reserva de petróleo e ferro, cobre, carne, fruta e café, matéria-prima e alimentos, destinados aos países ricos que ganham consumidos, muito mais do que a América Latina ganha produzindo-os. Beleza. E aí ele coloca ali, né? Sobre a atual DIT, no que diz respeito à mineração da América Latina, é correto afirmar que... Galera, de verdade, ó, se vocês pegassem aquela folhinha que eu fiz para vocês, né, acho que ficaria até mais fácil para vocês conseguirem fazer. O México é o país com a maior produção de carvão. Galera, o México, ele não tem uma boa produção de carvão, não. Qual que é a especialização de exportação no México? Petróleo, prata, milho e feijão. Petróleo, prata, milho e feijão. São as grandes especialidades aí da exportação mexicana, tá bom? O México tem muito petróleo. Um petróleo de má qualidade, não é um petróleo bom, não. Mas tem bastante petróleo, tá? B. A Colômbia ocupa o primeiro lugar na produção mundial de manganês. Galera, não, tá? Aliás, na América do Sul, o país que mais produz manganês, sabe quem que é? É nós, Brasilzão, tá? A Colômbia, ela tem alguns destaques na produção. Isso é verdade, eu sei um destaque muito bom que a Colômbia tem. Esse também, né? Também é um destaque da Colômbia, mas não é isso que a gente está falando, tá? A Colômbia, dentro da DIT, o que é a DIT? É o papel que cada país desempenha no comércio internacional. A Colômbia é uma grande exportadora de café. Café. É o grande destaque da Colômbia, tá bom? Exatamente, Henrique, é o rinossoro que eu estava falando, exatamente, tá? O C, eu convenientemente vou pular, tá? Vamos ver a D. A Bolívia destaca-se como um dos maiores produtores de ferro da América Latina. Galera, não, tá? A Bolívia, ela tem duas produções, na verdade, 3 produções que são importantes. 3. A mais importante, que é gás natural, inclusive, galera, o Gasbol, que abastece de gás natural o mercado brasileiro. Uma ótima produção de estanho e lítio. Estanho e lítio, tá? Então, ó, gás natural, estanho e lítio. Aliás, vocês viram, galera, que o segundo homem mais rico do mundo hoje, superando o Bill Gates, é o Elon Musk, né? Que é o dono da Tesla. O cara enriqueceu, galera, durante a pandemia, mais de 80 bilhões de dólares. Tá bom, né? Imaginou? Em questão aí de 8 meses, você ganhar 80 bilhões de dólares, acho que tá legal, galera. Acho que tá uma quantia boa, tá? E Por que eu tô falando dele, né? Porque teve muita murmurinho aí, porque no comecinho do ano... já tá bom já nessa... No comecinho do ano, teve um tweet... O Elon Musk, ele é muito polêmico, vai. Pra mim já é um pouco idiota, tá? Mas enfim, pra deixar um pouco mais ameno, muito polêmico. E ele fez um tweet falando que... Porque se lembra, né? Quando o Evo Morales voltou para presidente, ele, na verdade, quando o Luiz Arce
ganhou as eleições, que era o sucessor do Evo Morales, que era o ex-ministro da Fazenda do Evo Morales, o Elon Musk falou que tinha ficado triste porque ele tinha feito um golpe na Bolívia em troca do lítio boliviano, tá? A gente não sabe se ele estava brincando, se era verdade, se ele realmente apoiou o golpe que aconteceu na Bolívia, que a Jeanine Áñez assumiu, enfim, não dá para saber exatamente. Mas fato é, galera, que com essas coisas você não costuma brincar muito, tá? Não é muito interessante você ficar brincando com a democracia de outros países, tá bom? Mas, enfim, a Bolívia tem bastante lítio. Gás natural, estanho e lítio. E o Uruguai é o principal produtor mundial de prata. Galera, não é nem o principal produtor da América do Sul, tá? O principal produtor da América do Sul é a Argentina. Aliás, o próprio nome Argenta vem de prata, tá? Então, a Argentina é uma grande produtora de prata. A Argentina e Peru são grandes produtores de prata aqui na América do Sul. E a C, que a gente convenientemente pulou, né? Fala ali, ó, o Chile destaca pela extração de cobre, principalmente na sua porção centro-norte, que em parte é explorado por empresas transnacionais, o que reitera o padrão da DIT mencionado pelo autor. Cara, é verdade, né? O Chile é o Uruguai ele produz muito gado, soja e trigo. Pecuária bovina, soja e trigo. Tá? Pecuária bovina, soja e trigo. Beleza? Então, ó, o Chile, né? Bastante exploração de cobre. Beleza? Então, pessoal, assim, ó, da questão, né? Vocês percebem que não envolve muito conceito, assim, de DIT nem nada. Se você soubesse a principal produção ou as principais produções de cada um dos países, você conseguia matar a questão sem grandes dificuldades. Professor, até eu saber isso, concordo, tá? Não é simples. É uma questão aí, média, média, tá bom? Mas pegando a DIT, que é o assunto que ele coloca, a DIT, como eu falei para vocês, galera, a Divisão Internacional do Trabalho, ela fala qual que é o papel de cada país na organização da economia mundial, tá? Nós tivemos, ao longo da história, três grandes DITs. Essa DIT, que é da época do período colonial ainda, onde a gente conseguia separar os países em basicamente dois grupos, as metrópoles e as colônias, sendo que as metrópoles vendiam os manufaturados para a colônia e a colônia vendia a matéria-prima para as metrópoles. Lembrando, galera, que essa relação ela se baseava no chamado Pacto Colonial, lembra disso, né? Não existia nenhum tipo de liberdade econômica, nem nada. Tinha ali a metrópole mandava, ó, você vai vender para mim e você vai comprar de mim, tá? Ana, o México também, tá? O México não é América do Sul, mas o México é América Latina, tá? Porque a gente consegue fazer a divisão, Ana, das Américas em dois tipos. Se a gente for pegar aspecto físico, de acordo com as placas tectônicas, a gente tem a América do Sul. Deixa eu até mostrar para vocês aqui uma pinhona. Vamos fazer aspecto físico, hein? Placa tectônica. Tem a América do Sul, que é da Colômbia para baixo. América Central, que é essa partezinha aqui, ó, do Panamá até a Guatemala. E todas essas ilhas do Caribe. E tem a América do Norte, que é do México para cima. Tá? Mas se a gente for pegar, segundo o critério cultural, histórico-cultural, a gente não vai dividir em América do Sul, Central e do Norte. A gente vai dividir em América Latina e América Anglo-Saxônica. América Anglo-Saxônica é Estados Unidos para cima e América Latina é México para baixo. Tá bom? Então, ó. Antiga DIT, né? Metrópole, manufaturado, colônia, matéria-prima. Quando os países eles foram conquistando a sua independência, acabou o período colonial e tal, a dependência política acabou, mas a dependência econômica continuou. Então, a gente vai começar a dividir agora os países em países desenvolvidos e subdesenvolvidos. A relação continua quase a mesma, né? Os subdesenvolvidos fornecendo commodities, matérias-primas, né, de maneira geral, para os países desenvolvidos, e os países desenvolvidos vendendo industrializados para os países subdesenvolvidos. Isso aqui vai ficar até meados do século XX. No século XX, 1960, 1970, a gente já começa a ter uma diferenciação bem significativa. Diferença entre o quê, professor? Não dá para encaixar
Brasil e Haiti como países subdesenvolvidos. Galera, não dá. Sinto muito, não dá. Por quê? Porque são países que os dois são subdesenvolvidos? São, mas a realidade é muito diferente, né? Entre, sei lá, Zâmbia e Argentina. Não tem como comparar. Então, a gente vai dividir os subdesenvolvidos em dois tipos. Os subdesenvolvidos periféricos e os subdesenvolvidos emergentes, tá? Talvez o vestibular traga subdesenvolvido industrializado e subdesenvolvido não industrializado. Tanto faz, tá? Eu prefiro chamar de emergente e periférico, mas dá na mesma. A nova DIT hoje, como que ela se comporta? Os países centrais, que são os países desenvolvidos, hoje dificilmente eles exportam produtos industrializados. Ah, pessoal, mas eu compro, sei lá, Ford, Volkswagen, Fiat, que são todas marcas de países centrais. Beleza. O seu carro tem a sede nos Estados Unidos, Alemanha e Itália. Mas onde que foi produzido o seu carro? Será que foi produzido na Alemanha, Estados Unidos e Itália? Não. O seu carro muito possivelmente foi produzido no México, na Argentina, no Brasil, nos países emergentes. Então, hoje, os países centrais, eles são responsáveis por exportar capitais, ou seja, empréstimos, emprestar dinheiro, ou royalties. O que são royalties, professor? O direito de uso. Então, por exemplo, ó, eu, Estados Unidos, sou dono da Ford. Brasilzão, se você quiser produzir Ford no seu território, você vai ter que me pagar royalties. Ou seja, você vai ter que me dar um dinheiro para poder produzir Ford dentro do seu próprio território. Tá bom? Hoje, os países centrais, eles têm essa liderança tecnológica. Então, eles exportam capitais e recebem royalties, né, em troca disso, tá bom? Os países periféricos, eles continuam, galera, ou à margem do capitalismo. Exatamente, né, David? Exatamente, tá? Isso mesmo, tá? Só para resumir, quando você desenvolve uma nova tecnologia ou uma coisa que é sua, você patenteia essa coisa, com uma patente. Então, imagina que, por exemplo, de novo. Ricardo Globo, criei esse globo terrestre. Para ninguém copiar, galera, a minha nova tecnologia que eu criei, eu tenho que registrar que isso é meu. Eu patenteio, eu crio uma patente. Hoje, os países desenvolvidos, eles têm a maioria das patentes que existem no mundo, né? Claro. E aí, quem quiser ou comprar meu globo, ou produzir um globo igual ao que eu tenho, vai ter que me pagar royalties, ou seja, pagamento pelo direito de uso. Isso funciona muito, galera, com música, por exemplo, né? Você tem um autor aí, o cara foi lá, Roberto Carlos, por exemplo, o cara escrevia 350 milhões de músicas. Aí, quem quisesse cantar a música do Roberto Carlos, tinha que pagar royalties para ele, tá? O pagamento pelo direito de uso, tá bom? Os periféricos exportam commodities e os emergentes exportam, galera, ou commodities ou produtos industrializados. Hoje, o centro da produção industrial, ela não está mais nos países centrais. O centro da produção industrial está nos países emergentes. China, Brasil, México, Argentina, Turquia, África do Sul, etc. São países muito mais baratos, galera. Convenhamos, para que os Estados Unidos vai produzir carro se ele pode transferir a produção para o Brasil, explorar a mão de obra brasileira e ganhar um monte de royalty em cima da nossa produção? Vale muito mais a pena, tá? Então, hoje o mundo ele vem passando por um processo de desconcentração industrial, porque é muito mais barato produzir em países emergentes, e isso faz com que, claro, os países emergentes sejam grandes exportadores de industrializados. Só que, cuidado, por exemplo, o Brasil. Vocês sabem, galera, que o Brasil é um grande exportador de carro? A gente exporta muito carro. Só que o quê? Toyota, Honda, Citroën, Renault, tudo que não é nosso. Mas a gente exporta os carros. Beleza, pessoal? Deu para entender o que é a DIT? Como que ela se configura? É o papel que cada país tem dentro da economia mundial. Então tá, pessoal. Alguma dúvida? Tire um print aí quem quiser. Se não há mais dúvidas, galera, acho que era mais isso, tá? Que eu tinha que passar para vocês mesmos. Beijos, abraço, tchau. Boa terça-feira para vocês. Boa semana. Até sábado, gente. Tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigadão e até Tchau, sábado. Falou, David. Até. Tchau, tchau.